Olha, vai ter da bike da mamãe. Oi, eu sou a Alice e hoje eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu nasci em um lar cristão, então desde pequena eu aprendi sobre o amor de Deus. Por isso, o amor dele cresceu dentro de mim desde sempre, e ele é a maior razão pela qual eu sou assim hoje. E a Alice com o que é que a senhora? Ela quer um. Eu tenho dois irmãos, a Bia e o Nicolas. Então desde pequena eu tive que dividir minhas roupas, sapatos, brinquedos e aprender a lidar com isso. O dividir entre irmãos se tornou dividir entre amigos e totalmente desconhecidos. E foi assim que eu aprendi que eu tinha coisas demais para não serem divididas e que eu não estava sozinha no mundo para ser tão egoísta. Minha casa sempre foi muito agitada. Minha mãe falava alto de um lado para guardarmos os brinquedos e meu pai cantava música sertaneja às 7h30 da manhã aos domingos, bem alto. Meus amigos sabem como eram os dias por aqui, barulhentos e inquietos. E então eu cresci assim, cresci falando alto, cantando sertanejo aos domingos e aos sábados também, e me perguntando quando seria o churrasco de família para eu brincar com as minhas primas, que eram tão barulhentas quanto eu. Por fim, era tudo uma farofa. Sempre ouvia minha mãe e meu pai lutando pelo que eles achavam certo, usando, principalmente, a voz. E eu, como uma boa filha de peixe, me tornei igual. Mas nem sempre visto como algo bom. Quando eu cresci, percebi que existiam pessoas que não gostavam da forma que eu falava alto, como eu questionava algumas coisas e sempre tomando as dores das pessoas que não conseguiam falar como eu. E assim, eu aprendi que, em alguns momentos, eu precisaria ficar quieta. Mesmo com martelinhos na cabeça gritando, fala, 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 porque é isso que eu faço de melhor. Acho que deu pra perceber, né? Durante a escola, passei por um processo difícil que muitas crianças passam, mas não falam sobre. Sofri violência verbal, psicológica e até física. Isso inclui alunos, professores e até alguns amigos. Esse processo turbulento me fez envolver alguns transtornos que me atrapalham de vez em quando, mas que hoje são os motivos de eu saber lidar com tudo. Por causa disso, aprendi a perdoar as pessoas na marra e parar de guardar mágoa, principalmente quando eu voltei para a mesma escola depois de alguns anos. Aprender a lidar comigo mesma, aprender a conviver com as pessoas que se incomodavam até demais com a minha presença, aprender a levantar minha cabeça para situações parecidas e entender que nem todo mundo vai gostar de mim. As pessoas têm seus próprios motivos, mesmo que eu não concorde nem um pouco com eles. Esse processo também me ajudou a entender sobre quem eu era. Muitas vezes eu me olhava no espelho e me perguntava do porquê de eu ser daquela forma. Eu tinha espinhas demais, meus dentes eram separados demais, eu era alta demais e magra demais. Foi um processo infernal. Eu era uma adolescente de 13 anos que odiava olhar para si mesma, mesmo que sempre tentando de alguma forma melhorar. Eu sempre acreditei em mim, sempre acreditei no potencial da minha aparência e hoje eu sou feliz. Mas não tinha nada para melhorar, as pessoas se incomodam demais com a grama do vizinho. Por que o fato de eu ter espinhas demais me incomodava tanto alguém? Para algumas perguntas a gente não vai obter resposta. As situações das nossas vidas são processos, e o meu processo contava com espinhas, uma altura desproporcional e dentes abertos. Sim, eu procurei mudar algumas coisas rápido. Com certeza melhorariam com o tempo, mas eu fiz questão de acelerar o processo, como tomar remédios fortes para espinha que podem causar efeitos colaterais a longo prazo. Me submeter a isso foi uma das únicas formas de me agradar. Minha cabeça trabalha a 1000 por hora. Diferente de muitas pessoas, assistir 6 horas de aula por dia era uma tortura para mim, principalmente quando chegava meu boletim. Nunca entendi o porquê da escola se preocupar tanto com as notas dos alunos. Talvez fosse para subir em algum ranking e provar alguma coisa? Não sei. Graças a Deus, meus pais nunca ligaram para as minhas notas, desde que eu passasse de ano. Eu acredito que eles me compreendiam, sem me dizer nada, mas da forma deles. Hoje minha mãe fala que eu não preciso ser inteligente da forma convencional e que eu tenho muitas outras habilidades. O fato de eu ter dificuldade em entender fórmulas e componentes químicos ainda me incomoda. Porém, me conforta saber que isso não é culpa minha, de nenhuma forma. Nem todas as pessoas conseguem aprender das formas convencionais, e tá tudo bem. Por esses dias, venho realizando alguns sonhos que me deixam de cabeça para baixo, com um turbilhão de pensamentos. Crescer não foi fácil e lidar com minhas escolhas muito menos. Como que escolhe uma faculdade só, gente? Mas o que eu realmente queria deixar aqui é que as coisas fluem. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo fala para não desanimarmos, porque estamos sendo renovados dia após dia. Talvez não da forma que a gente queira, talvez da pior forma possível, mas o fluir é inevitável. Por muitos anos, eu pensei que algumas coisas não iriam embora nunca, e outras iriam embora muito rápido. E é isso mesmo. Gostando ou não gostando do processo, eu gosto dos resultados, mesmo com muitas lutas diárias de uma pessoa ansiosa como eu. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? It's raining